Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você. Bom dia, mais um sábado, né? Hoje, dia 6 de outubro, já estamos aí no mês de outubro, outubro rosa. E o Viver Bem começa hoje uma série de entrevistas sobre esse tema que é tão importante, né? Conscientizar você, mulher, sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Quando a gente fala em câncer de mama, a prevenção é diretamente relacionada ao diagnóstico precoce. Então, você não pode abrir mão do autoexame todos os meses e anualmente realizar a sua mamografia, a consulta com o mastologista ou até mesmo com o ginecologista todos os anos. Não abra mão, priorize a sua saúde e valorize a sua vida. No programa de hoje a gente vai falar, né, dentro desse tema Outubro Rosa, com a geneticista Tisa Lajos. A gente vai falar sobre aconselhamento genético e sobre como a genética vem mudando até mesmo a forma de tratamento dessa doença. Tem também entrevista com o geriatra Mariano Sepúlveda. A gente vai falar sobre Alzheimer e outras demências que chegam aí com o avançar da idade. Além disso, você não pode perder o quadro Viver Bem Saúde Mental com a doutora Paula Borba. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no Viver Bem. E vamos começar o programa hoje, né? Já que a gente está no mês de outubro, outubro rosa aí, vamos falar sobre genética, aí na prevenção e no diagnóstico do câncer de mama. Eu estou recebendo a geneticista, doutora Tisa, foi capa da nossa revista e está aqui mais uma vez para esclarecer nossos telespectadores, né, doutora Tisa? Muito obrigada. Bom dia, Juliana, tudo bem? Quando a gente fala em outubro rosa, diagnóstico precoce, tem muita gente que pensa na prevenção. E o aconselhamento genético é isso, né? É a prevenção, é você antecipar essa informação. Isso, como Juliana, é que funciona? mas na verdade o aconselhamento genético, ele não vai servir como uma ferramenta de prevenção populacional. Não é toda mulher que tem, né, os critérios para ser acompanhada como forma de aconselhamento genético. A gente diz que pela literatura científica, em torno de 15% de todos os diagnósticos, né, de câncer de mama e de ovário tem realmente uma causa hereditária. Então, é uma pequena fração da população, né, diagnosticada com câncer de mama e ovário. Então, a grande maioria dos diagnósticos de câncer de mama é esporádico, que a gente fala. Então, o câncer é uma doença multifatorial. Todo câncer é uma doença genética, né, genética multifatorial. Mas nem todo câncer é hereditário, apenas esses 10 a 15%. A gente sabe, né? A mamografia, o autoexame, Isso. A ultrassonografia, essa visita anual ao médico. Mas quando a gente fala do aconselhamento, quem é que deve procurar? Quais são os sinais que indicam que essa mulher pode se beneficiar? Então, uma das maiores características, né, quando a gente tem famílias que são famílias que a gente chama de alto risco, é o diagnóstico precoce. Então, quando na família existem, né, mais de um diagnóstico em duas gerações, em pelo menos 2 gerações, antes dos 50 anos, né, a gente já pode começar a suspeitar de um fator hereditário. E aí, nesse caso, quando a gente tem múltiplos diagnósticos precoces na família, de um mesmo tipo de tumor ou de tumores relacionados geneticamente, é recomendado procurar, né, um aconselhamento genético. E isso é um geneticista que faz? Isso. Como é que funciona na prática? Isso. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem a Liga contra o Câncer, né? Desde 2009, nós temos esse ambulatório de aconselhamento genético. É um ambulatório multidisciplinar, né? Eu, como geneticista, tem o Silvio Salles, que é oncologista e, em breve, oncogeneticista também, e Ana Hélida, que é a psicóloga. Então, nós três, nós atendemos o paciente, nós damos todo o suporte multidisciplinar, tanto para o paciente como para os familiares portadores de mutação. Então, uma pessoa fez o aconselhamento e deu que realmente ela tem aquele gene. Como é que ela vai proceder a partir daí? Isso. A gente procura, né, a presença de mutações germinativas. São aquelas que são herdadas ou do pai ou da mãe. Dificilmente a gente herda dos dois lados, né? Existem alguns casos, mas isso é realmente a exceção. Então, quando existe a presença de uma mutação, que a gente chama de indivíduo teste, que é o probando, a gente recomenda ele conversar no âmbito familiar, né, e assim falar para os familiares que existe a mutação e que, portanto, existe um risco aumentado para o diagnóstico do câncer. Então, nesse caso, é um convite. A gente não pode obrigar as pessoas,
né, a virem se consultar. A gente tem esse cuidado de dizer que precisa de uma atenção especializada, mas sem criar um pânico. Em nenhum momento a gente quer que a família ela passe a ter aquilo como um problema. Aquilo pode ser até uma solução, porque a partir desse achado a gente pode acompanhar mais de perto os familiares assintomáticos e aí sugerir, por exemplo, medidas, né, redutoras de risco, como até cirurgias. A gente viu aquele caso da Angelina Jolie, né, que retirou Isso. as mamas, e foi exatamente através de um exame como esse, de um teste como esse, né? Isso, ela é portadora de uma mutação em um gene muito conhecido, né, que é o BRCA1. A grande maioria dos pacientes tem mutação nesse gene supressor de tumor, e a partir daí ela decidiu fazer uma atitude mais drástica, que assim não é regra, mas é uma opção, que é uma cirurgia redutora de risco, né? Que é a mastectomia redutora de risco. Como o nome já fala, redutora de risco. A gente não tem como isentar. O risco não é, ela fez a cirurgia e ela nunca vai desenvolver o câncer. O risco diminui consideravelmente. Mas ela ainda continua tendo risco porque algumas células ainda do tecido mamário que ficaram ali podem se tornar células neoplásicas, né? E, inclusive, ela fez a oforectomia também, que foi a retirada dos 2 ovários, né? A oforectomia bilateral, porque mutações em BRCA1 também aumentam o risco para câncer de ovário. Sei, você está falando aí da prevenção, do aconselhamento, mas a gente teve a matéria na revista, né, falando desses testes genéticos, dos avanços, e mostrou também da importância da genética para o tratamento, né? Isso. Depois que foi diagnosticado o câncer, existem testes que podem ajudar para um resultado desse tratamento? Com certeza, com certeza. Inclusive, esses genes que a gente está conversando a respeito, que é o BRCA1 e o BRCA2, eles são também marcadores, né? No caso, para câncer de ovário, eles são marcadores que auxiliam o oncologista a escolher uma terapia mais direcionada para tumores que têm mutação nesses genes específicos. Então, hoje a medicina personalizada é uma realidade, né? Não é só os Estados Unidos, aqui, Estados Unidos ou Europa, Brasil a gente já tem isso na prática clínica, aqui na Liga. Então, algumas moléculas, elas são comprovadamente mais eficientes em tumores que têm mutação em BRCA1 e BRCA2. Né? Então, o paciente ele tende a ter uma resposta melhor, né? E, consequentemente, melhora o prognóstico do paciente. No caso, de acordo com o resultado, ver se vai ser quimioterapia, se vai ser imunoterapia. Explica assim, na prática, né? Porque eu acredito que essa é a curiosidade. Então, esse tipo de tratamento, né, são a base de inibidores de PARP. Né? Então, normalmente é em concomitância com uma quimioterapia. Então, você vai ter uma quimioterapia e a inibição de PARP. Né? Então, são drogas específicas que só tendem a funcionar naquelas pessoas que no tumor têm a mutação em BRCA1 e BRCA2. Então, a eficácia da terapia, ela só vai ser nesse caso específico. Não adianta oferecer essa terapia para pacientes onde no bloco do tumor não tem essa deficiência, né, na recombinação homóloga. Então, isso é para câncer de ovário, né, precisamente. Para câncer de mama ainda não teve uma eficácia comprovada. Então, precisa realmente fazer o teste no bloco, né, lá onde foi feita a cirurgia do tumor e ver se o paciente ele é elegível para ter essa terapia. E o que os estudos mostram é um prognóstico melhor das pacientes que são tratadas com esse protocolo. Uhum. Quando a gente fala em genética, né, nessa antecipação, tem muita gente que tem receio. Não vou procurar, né? Eu tô bem, eu tô saudável, não vou procurar. Mas o que é que você tem para falar para essas pessoas? Vale a pena você se antecipar aí? Sim, algo que a gente tem que é cultural, que acho que aos poucos isso está mudando, é falar na família sobre a doença, sobre o câncer. Então a gente percebe que principalmente as gerações anteriores não falavam nem a palavra, né, nem câncer, falavam aquela doença ou CA. Eles não se permitiam pronunciar. Então isso realmente é manter em sigilo uma informação preciosa. Então quando na família existem múltiplos casos de câncer, isso tem que ser conversado. Porque se essa família for uma família de alto risco, o quanto antes for identificada uma mutação, melhor e mais cedo a gente pode tomar, né, alguma ação preventiva. Preventiva novamente, a gente não consegue
isentar totalmente o risco, mas consegue diminuir consideravelmente o risco de um diagnóstico. E quando a gente fala em sobrevida, em cura do câncer, o diagnóstico precoce, todos os médicos, todos os profissionais informam, né, que é o principal caminho para a cura. Então, se você já tem essa informação, você vai se observar mais. Isso. Perfeito. Normalmente, os tumores de pacientes que têm mutação germinativa, eles tendem a ter um comportamento mais agressivo. Então, realmente, são tumores com prognóstico, às vezes, mais reservado do que o da população geral. Isso já é um fator, né, que por isso a gente precisa realmente identificar o quanto antes, né? E em relação à população geral, a gente realmente não tem um screening populacional para ser feito baseado em teste genético, né? É realmente nessa população, nessas famílias de risco, onde tem múltiplos casos com diagnóstico precoce, o precoce sendo considerado antes dos 50 anos. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas eu queria deixar aqui as câmeras do Viver Bem. A gente está no Outubro Rosa, você lida diretamente, né, com esse assunto, tem a sua pesquisa voltada ao câncer de mama, ao câncer de ovário. E deixo aqui as câmeras, porque sempre é bom. Quanto mais informação, mais conscientização aí da mulherada, melhor. Com certeza, Juliana. Toda mulher precisa, né, cuidar. Aliás, tanto a mulher quanto o homem tem que ter esse cuidado com o corpo. O que a gente percebe e a gente chama atenção porque o homem também, né, em famílias de alto risco, o homem também tem um risco aumentado para ter o câncer de mama. Mas o que a gente percebe é que o homem, ele tende a ser mais descuidado, né, com a saúde em geral. Então, quando a gente compara a incidência de câncer de próstata, né, e câncer de mama em mulheres e câncer de próstata em homens, a gente tem mais diagnósticos de câncer de próstata. E isso mostra que os homens, eles tendem a procurar o serviço quando realmente já tem um diagnóstico, não tem aquele cuidado. Então, nós mulheres somos mais cuidadosas, mas a gente precisa estar atenta com a nossa saúde, né, e sempre fazer os exames preventivos e procurar um médico de confiança para acompanhar esse exame com periodicidade. Certo, muito obrigada. Próxima semana tem mais entrevista, a gente vai continuar aí falando sobre câncer de mama para vocês que acompanham o nosso programa. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já tem mais Viver Bem para você. Já estamos de volta, é hora do quadro Viver Bem Saúde Mental com a psiquiatra Paula Borba. Hoje vamos conversar sobre a saúde mental das crianças e adolescentes. Isso é uma coisa que vem acontecendo de cada vez mais cedo, cada vez mais precoce, né? Quando a gente falava antes em transtornos mentais, só imaginava-se as pessoas adultas, né? E o que será que está acontecendo, então, para a gente ter, hoje em dia, a manifestação de sintomas ansiosos e de depressões cada vez numa idade mais precoce? É um nível de competitividade muito intenso, né? Uma sobrecarga de tarefas, né? De muitas atividades, e essas atividades têm que ser todas realizadas muito bem feito, com êxito, né? Se faz o esporte, tem que ser um dos melhores no esporte, dentro do colégio tem que tirar as melhores notas, né? A questão da estética, né? Tem exigido muito essa faixa etária, então precisa-se estar bonito, precisa-se estar com as roupas, né, e com os acessórios da marca que são interessantes para essa adolescência. Então, tudo isso são fatores que vão gerando muitos conflitos dentro dessa idade, que já é uma idade em que o cérebro não está maduro o suficiente para refletir, né, para discernir o que é correto. E então, onde é que essas crianças e adolescentes vão buscar esses parâmetros? Dentro dessa faixa etária, os dois grandes nichos são a escola, né, que é onde essa criança, esse adolescente passa boa parte do seu dia, e a família. Então, dentro desses dois nichos, essa criança pode ser observada e, ao mesmo tempo, ajudada. Dentro da escola, pode-se observar as relações interpessoais,
o desempenho dessa criança dentro da escola, né, as relações com os professores, a participação dentro das atividades. Então, os professores, os coordenadores, as pessoas que convivem com essa criança e com esse adolescente podem sim, né, colaborar e observar qualquer alteração de comportamento, ou se já conhece aquela criança passou a ter um comportamento diferente naquele ambiente. Então, isso vai ajudar também na investigação de que está havendo algum tipo de adoecimento mental. Outro ponto é na família. Então, você que é pai, que é mãe, que é avô, que é tio, né? Ou seja, que cuida de alguma criança ou convive de forma mais estreita com alguma criança ou com um adolescente, né? Escute essa criança, né? Observe, perceba o que está acontecendo de diferente na vida dela. Observe se existe algum comportamento que não era o padrão, se essa criança está mais isolada dentro de casa, se essa criança está se esquivando de participar das coisas da família, né? Se ela prefere estar sozinha, prefere estar com o uso de aparelhos eletrônicos ou na TV, né, em vez de estar interagindo com as pessoas. Se ela está demonstrando alguma alteração de humor, se ela chora com facilidade, se ela se irrita, se isso reflete na socialização dessa criança e se reflete também no desempenho escolar. Então, são várias essas formas que você pode observar a criança e estar mais perto, para que não coloque isso apenas como se fosse inerente à idade. Um grande erro que às vezes a gente passa de não diagnosticar um adoecimento mental durante essa faixa etária da criança e adolescente é a gente achar que aquelas manifestações são típicas da idade, principalmente do adolescente. E muitas vezes isso não é o suficiente para explicar todas essas mudanças que aquela criança, aquele adolescente está manifestando. Então, a gente precisa olhar isso com um pouco mais de cuidado e, se for suspeita de que possa estar havendo algum tipo de adoecimento, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, procurar uma ajuda através dos profissionais de saúde mental, para que seja devidamente e de forma precoce ajudar essa criança e esse adolescente. E a gente vai para um rápido intervalo e já já tem mais Viver Bem para você. A população do Brasil a cada ano vem envelhecendo. Hoje são mais de 20 milhões de idosos no nosso país. E assim, junto com o envelhecimento da população, vem vários problemas que vão assim ganhando foco, ganhando destaque. Um desses problemas é o Alzheimer. E a gente vai falar sobre essa doença hoje com o geriatra Dr. Mariano Sepúlveda. Bom dia, Dr. Mariano, bem-vindo aqui ao Viver Bem. Bom dia, obrigado pelo convite. A população envelhece, todo mundo que envelhece necessariamente vai ter Alzheimer lá na frente, Dr. Mariano, ou não? Não, nem todo mundo vai ter Alzheimer, mas uma boa parcela da população, por causa que ainda não dominamos, vai desenvolver. Um dos fatores preponderantes são os cuidados com... A gente tem números que mostram que pessoas mais estudadas, que mais mantêm em função o cérebro, quando tem formas menores de Alzheimer, menos agressivas, mas ainda não temos muito como prever e prevenir. Então, é uma doença para se cuidar com muito cuidado. O que é o Alzheimer, né? Tem muita gente que ainda confunde. É uma perda de memória. Não, então, tem pessoas jovens que acham que tem uma perda de memória e acham que lá na frente vai ser Alzheimer. Como é que é isso? Não, a perda de memória, há de se isolar a questão de perda de memória, todos nós podemos ter. A principal causa de perda de memória em idoso não é Alzheimer. A principal causa de perda de memória em idoso é desidratação. Então, se o seu pai, sua mãe der uma desorientada, falhar um pedacinho, primeira coisa, procure saber se ele está bem hidratado. Hidrate-o, você vai ver que aquilo ali, na maioria das vezes, você já resolveu aquela fuga de memória. Alzheimer não. Alzheimer é uma doença degenerativa, causada por acúmulo de depósitos. O cérebro é um órgão que usa muita energia, muita glicose, muito oxigênio para funcionar.
todo o órgão que usa excesso de energia forma excesso de resíduo. Quando você queima uma lenha, sobra ali a sobra do carvão. Quando você tem uma oxidação de um ferro, sobra um ferrugem. Quando você usa o cérebro de forma intensa para suas atividades diárias, como ali é uma fornalha de informações, aquilo são circuitos e mais circuitos todos integrados, como um grande computador, e você veja que um computador ele tem um cooler, que é um ventilador que refresca aquilo ali para que ele não queime. Nosso cérebro não tem isso. Então ele passa o dia inteiro com o sistema de compensação. À noite, você tem a limpeza desses resíduos quando você dorme, por isso o sono, o bom sono é um grande preventivo para você não ter problemas de acúmulo de proteína. Você tem a limpeza, os sistemas linfáticos fazem a drenagem daquilo ali. Se essa drenagem ocorre, por exemplo, você tem hipertensão, então você está com o sistema todo ele ativado em excesso, aquela drenagem não vai se dar adequadamente, você começa a ter resíduos, você começa a ter depósito de proteína amiloide, de proteína tal, e esses depósitos vão levar à degeneração da função cerebral e vão levar ao que a gente chama de doença ou mal de Alzheimer, que foi descoberto no início do século passado por Alois Alzheimer, e por isso leva o nome dele. E que é apenas uma das demências prevalentes, né? Lembrar que nós temos um pacote de demência e as demências nunca são sozinhas, elas sempre são mistas, elas sempre são predominantemente A, B e C. Então, isso que a gente estava conversando aqui antes, exatamente, né? Exatamente. Geralmente são duas. Geralmente você tem uma predominância, você tem assim, uma demência senil, mas já tem um pouquinho de comprometimento, vamos dizer assim, de guarda de memória. Você tem uma demência, por exemplo, o Parkinson, que traz uma demência e vai evoluir quase que obrigatoriamente com Alzheimer junto. Mas a demência é originada do Parkinson, então você tem uma demência mista nesse caso, você tem demências mistas. Isso antigamente a gente custou muito a entender esse contexto, e hoje a gente tem um entendimento fácil desse contexto, que as demências não, na sua maioria diagnosticadas, elas não são obrigatoriamente um tipo de demência, elas são vários tipos de demência associados. Agora, a predominância desse, predominância daquele, isso aí vai depender. E sempre um diagnóstico muito delicado, como eu estava te dizendo, muito delicado. Falar para alguém que você tem uma doença que não tem cura, tem que falar com muito cuidado e tem que ter muita certeza. Como é que é feito o diagnóstico? Tem exames, doutor Mariano, que não, indiquem essa? Tem exames que você se vale, o exame de imagem, pode ser uma tomografia ou uma ressonância, que vão te dar noções de como está a função daquele cérebro. Tem a angiotomografia também, que ela se presta muito, o sistema vascular. E você pode usar o teste neuropsicológico, é um teste de avaliação de scores, de teste de memória, vários testes feitos ao mesmo tempo, que vai lhe mostrar declínio e vai te dar balizamento. O que é o balizamento? O balizamento é você saber como estava hoje, para dentro de um determinado tempo, 1 ano, 6 meses, saber como ficou, se houve uma evolução, se houve mais perda, se está igual. E, inclusive, para avaliar tratamento. Se o tratamento está adequado, se o tratamento está deixando de estar adequado. Se está piorando rápido, é porque o que você está fazendo não está adiantando muito. Então, mas o diagnóstico é clínico. O diagnóstico é eminentemente clínico. Então, o paciente chegou, paciente já de uma certa idade, e ocorre muito quando o paciente perde a sua utilidade social. Isso é uma coisa que eu falo muito, isso inclusive é motivo de tese minha. E que as pessoas têm que ter utilidade até um dia antes de morrer e deixar problemas para resolver até uma semana depois que morrer, porque a inutilidade, principalmente a inutilidade social, aquela pessoa que foi importante para a sua comunidade e que de repente para e que vai para outro universo e que muda, essas pessoas, se não tiverem um preparo, uma evolução, essas pessoas têm muito maior risco de dar um stop e de ter problema do que aquelas que se mantêm úteis, né? Ocupadas. E qual o conselho
Eu digo muito também para os familiares, né? Que muitas vezes são os próprios familiares que dizem, não, você não pode dirigir, você não pode fazer isso, né? E os familiares involuntariamente vão aí tirando essa independência do idoso. Como agir, né? Chegou, aposentou, mudou a vida. Essa coisa... Tem que se reinventar aí? Não, essa coisa é assim. Idade não quer dizer doença, né? Você pode envelhecer rigidamente, fazendo todas as coisas que você precisa, todas as coisas necessárias. Você tem o idoso frágil, esse idoso frágil diminui reflexo, ele não deve mais dirigir, ele vai usar um aplicativo, ele vai usar um táxi, ele vai usar um parente para levar e trazer ele, preferencialmente use alguém que ele possa... Eu não gosto muito de idoso dependente, não. Eu sempre estimulo o idoso a independência dele até onde dá. Até onde dá. Se não está sofrendo queda, se não está frágil, se não está... Normal, vida normal, fazendo tudo que gosta, indo visitar a família e voltando, e dessa forma eu acredito. Gosto muito dessa história de, meu coitado, não gosto não. Eu não fomento esse tipo de coisa. Enfim, mas você começa a ter fragilização, o idoso começa a ter situação de queda, então aí você tem que ampliar um pouco o seu nível de proteção. E principalmente se você começa a ter as pessoas que estão dirigindo, está se perdendo na cidade, está errando o caminho, tá? Então, uma das coisas muito importantes no início de perda de memória é a repetição. É mais importante o cuidado do paciente que fica repetindo a mesma história. Minha filha, eu já fechei a janela, eu acho que eu vou fechar a janela. E eu acho que eu esqueci, pronto. Por que o paciente repete? Ele repete porque ele esquece. Esse é um dos testemunhos mais claros de que a pessoa está com problema de memória. E a outra é dizer que a minha memória está boazinha. Aí pronto, isso aí, o paciente chega comigo e fala, não, eu estou com problema de memória, ainda bem que você reconhece que está. Enquanto você estiver reconhecendo, ainda vai. Na hora que você disser, não, doutor, está ótimo, pronto, aí acabou, aí já era. Aí tá na hora de tratar. Então, o conselho é ficar atento, né? Então, se começam as repetições, que outros sinais indicam que aquele idoso, ele merece uma atenção especial, merece aí um diagnóstico? Irritabilidade, mudança de humor, volatilidade de humor, o humor volátil. A pessoa fica insegura, porque no fundo, ela sabe que a memória dela está pregando peça nela. Ela sabe que ela deveria, então ela sofre de uma angústia, é uma angústia muito profunda, é uma angústia muito, é quase como uma sensação, porque embora ela negue, porque ela quer vencer aquilo ali, então ela passa o tempo negando, eu não tenho nada, minha memória está boa, é só uma besteirinha, isso é muito comum, mas intrinsecamente ela começa a entrar em depressão porque ela começa a tentar reconstruir e refazer caminhos, situações que ela não consegue, então ela começa a ter uma confusão mental muito intensa, isso leva ela a uma angústia, uma depressão associada, uma irritabilidade e labilidade. Horas está muito bem, horas está explosiva, horas chora sem motivo. Essa labilidade de humor, evidentemente, com falhas de memória, deixando um fogão aceso, deixando uma porta destrancada, coisas que normalmente, perdendo dinheiro, manias, desenvolvem muitas manias. Fulana me pegou e não me devolveu o troco, não me deu o que a minha encomenda. E lembrando que quando isso ocorre, algumas pessoas se aproveitam da situação e ainda levam vantagem, aí piora mais o quadro. Então tem que ter pessoas de confiança perto. E eu fico triste que eu percebo também muitas vezes jovens brincando, né, com essa falha do esquecimento, fazendo piadinha com o idoso, isso também não vale. Não é? Tem bem isso. A brincadeira, desde que ela não seja, que você brinque e auxilie, eu não vejo dificuldade. Eu não gosto do desrespeito, né? Eu digo muito que eu tenho sentimentos que eu odeio na medicina, que é pena. Eu não tenho pena de nenhum paciente, mas não venha com historinha, coitadinho, não. Mas eu tenho muito respeito, extremo respeito por cada doença ou doente que se apresenta. Então, acho que tem que ter respeito.
né? Mesmo brincando, algumas vezes, assim, até nas brincadeiras, eu brinco muito, gosto muito de brincar com meus pacientes. De vez em quando eu levo uma. A memória está boa? Tá mais ou menos, doutor. Já está chamando Jesus de Genésio? Jesus, eu chamo de Jesus, doutor, porque eu respeito. Já levei essa lá. E outra. A senhora já está rasgando dinheiro? Aí ela olha para mim e fala, tô vindo aqui. Aí você vê que quem brinca tem que estar sujeito às respostas. Então, essas coisas, desde que salvadas, o respeito ao paciente e a entidade que ele tem, eu não vejo de ficar mangando, debochando. Aí não, isso aí para ninguém, né? Para ninguém. E lembrar também que o idoso o pessoal brinca muito com o idoso, mas o idoso é o mercado mais estabelecido que existe. Tem que respeitar o idoso, porque se não quiser respeitar por ele, tem que respeitar pelo mercado que ele é. Porque ele sabe o que quer, ele gasta direcionadamente. Do jeito que quer, né? Então você tem que ter muito juízo com o idoso, porque senão ele não vai gastar com você. Se ficar achando graça, você vai ter problema. Então, é mais ou menos por aí. Doutor Mariano, muito obrigada. É uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado. E volte sempre. Espero ter ajudado e contribuído. É sempre um prazer estar aqui quando precisar das tuas ordens. Muito obrigado. E amanhã juízo, viu, gente? Olha lá, hein? Não vão esquecer também, o voltar certo também faz diferença. Isso, olha, melhora muito, ajuda muito nas prevenções. A gente estava conversando aqui amanhã. Juízo na azul, na consciência na frente, e vamos lá. Obrigada, doutor Mariano. Muito obrigado. Um ótimo final de semana e no próximo sábado eu te espero mais uma vez, 9 horas da manhã, aqui na Band. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.